Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Deus abate o coração orgulhoso. Olá, a paz do Senhor. Estamos chegando agora à lição 7 do nosso trimestre. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Estamos muito felizes com a sua audiência, acompanhando as nossas aulas. Esperamos que essas lições tenham sido importantes para vocês para trazer subsídios para o exercício do seu ministério, que é o ministério educacional que Deus colocou nas suas mãos. Nessa lição, o tema é Deus abate o coração orgulhoso. Vamos para o texto principal que está em Daniel, capítulo 4 e o versículo 37, que diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Resumo dessa lição: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Vamos para a nossa introdução. Na aula de hoje, iremos explorar o 4º capítulo do livro de Daniel, que apresenta um impactante testemunho pessoal do rei Nabucodonosor. Neste relato, testemunhamos como sua soberba o levou, por divina sentença, a uma condição de insanidade, fazendo-o viver como um animal selvagem por um período conhecido como 7 tempos, até que Deus o redimiu dessa situação. Ao fim desse período, Nabucodonosor experimentou uma profunda transformação, reconhecendo a soberania do Deus Altíssimo. Portanto, nesta aula nós vamos estudar esse episódio na vida de Nabucodonosor, em que é basicamente um testemunho pessoal dele, que ele dá a conhecer a todas as pessoas aquilo que aconteceu com ele, como resultado da sua soberba e do seu orgulho. Veja como a lição que Deus aplica na vida do rei também é uma lição que nós devemos estar atentos nos dias atuais. Nós temos nessa lição 3 pontos. O primeiro, o édito e o sonho do rei.
Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. E o terceiro, o cumprimento da profecia e a restauração do rei. O primeiro ponto, o édito e o sonho do rei. O capítulo 4 começa com um pronunciamento, um ato em que o rei dá a conhecer ao público em geral algo que lhe sucedeu. Nós lemos no capítulo 4 o seguinte: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Verso 2: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Veja que essa declaração é uma declaração em que o rei exalta a Deus e reconhece a sua soberania. No entanto, na medida em que lemos esse relato, nós vamos perceber que o rei somente chega a essa conclusão depois da experiência que ele tem. Diz-nos na sequência o seguinte, que ele estava em determinado momento sossegado em sua casa e teve um sonho que o deixou perturbado. Veja, essa ideia aqui, essa palavra perturbado, dá a ideia realmente que é algo que o afetou profundamente. Então, ele convocou novamente os seus sábios para lhe darem a explicação do sonho. Mais uma vez, os seus sábios não souberam dar-lhe o sentido daquele sonho. A Bíblia diz então aqui, e o próprio rei expressa, dá a conhecer no seu édito, que ele chama então a Daniel e lhe conta o sonho. O rei diz ter visto nesse sonho uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até a sua copa chegar ao céu. As suas folhas eram belas e muitos eram os seus frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela e os pássaros faziam ninhos em seus ramos. No sonho surge também uma sentinela, um anjo que descia do céu que dava ordem para que a árvore fosse derrubada, deixando somente o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. E depois ele deveria ser molhado como orvalho do céu e viveria como os animais selvagens. Durante 7 tempos teria a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Essa foi a explicação, o relato que o rei deu a Daniel. E daí nós temos então a conduta de Daniel a partir do momento que ele toma conhecimento deste sonho. Nós temos então, no tópico 2, Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Ao tomar conhecimento do sonho, Daniel ficou preocupado. Realmente, a Bíblia diz que ele se preocupou a tal ponto que ele foi acalmado pelo próprio rei. Por quê? Porque Daniel sabia que o sonho se aplicava à vida do rei, àquilo que havia de acontecer com o próprio rei. Por que Daniel ficou tão afetado? Porque ele estava, é claro, procurando uma forma cuidadosa de expressar isso para o rei. Mais uma vez, nós vemos a prudência da parte deste homem de Deus. E depois deste tempo, então ele passa a dar a explicação do sonho. Qual é a explicação? Veja que essa explicação está muito bem detalhada a partir do versículo 11. O que significava essa árvore frondosa? A árvore simbolizava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Realmente, quando nós estudamos a história deste rei, nós vamos ver que ele foi um rei
que teve grande impacto no seu tempo e fez grandes construções e grandes avanços em relação ao Império Babilônico. Ele governou a Babilônia do período de 605 até 562 a.C. Então, há um aspecto aqui positivo, ou seja, a árvore frondosa, majestosa, é o próprio rei Nabucodonosor. Porém, a revelação, a interpretação da parte de Daniel prossegue, dando entendimento sobre o sentido daquele sonho. Aí nós temos o juízo divino. O fato é que o seu reino estava com os dias contados. Isso porque, no sonho, a árvore deveria ser cortada, deixando somente o tronco com as suas raízes presas com ferro e bronze. Veja que o versículo 15 mostra que a intenção não era a destruição completa de Nabucodonosor, e sim dar-lhe a oportunidade de se converter e reconhecer que o céu reina, como está lá no versículo 26. E além disso, Daniel vai explicar que, como decorrência desse orgulho por parte do rei, ele também passaria a viver entre os animais caso não se arrependesse da sua soberba e da sua arrogância. Daniel diz ainda que o entendimento do rei seria afetado, passando a viver e a comer entre os animais durante 7 tempos. Veja, nós temos uma declaração muito direta da parte de Daniel, dizendo, olha, a consequência das suas ações será esta. Isso indicava a perda do discernimento mental por algum tipo de insanidade que ele haveria de ter. O fato é que Daniel declara ao rei e o aconselha. Veja o que está no capítulo 4 e o verso 27. Põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha que coisa interessante essa afirmação, esta palavra, esse conselho de Daniel ao rei. Daniel chama o rei ao arrependimento. Ele chama a atenção aqui para ele pôr fim aos seus pecados. E esses pecados eram de diversas ordens, para que ele pudesse praticar a justiça. Significa dizer, portanto, que ele estava agindo com injustiça. Para ele pôr fim às iniquidades dele, usando de misericórdia com os pobres. Veja que Daniel chama atenção até para a forma como o rei não estava se preocupando com os pobres. E daí ele diz, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Sabe o que nos chama a atenção aqui? É o exemplo de Daniel como pregador. Daniel fala a verdade e chama o rei a se arrepender. Diferentemente dos pregadores modernos que pregam a mensagem que massageia o ego e não fala da verdade, do arrependimento e da cruz de Cristo, aqui nós temos um profeta com o coração voltado a Deus e chamando um rei que tinha poder sobre a sua vida, mas mesmo assim Daniel tem coragem de falar para ele se arrepender. Chama ele ao arrependimento, a uma mudança de postura. Aqui, professora da Escola Bíblica Dominical, é muito importante trazer para aplicação na vida do seu aluno, na prática cotidiana, quando ele se relaciona com outras pessoas. Nós podemos pregar e devemos pregar o Evangelho chamando as pessoas ao arrependimento, com cuidado, mas também com contundência. Nós vamos perceber isso daqui. E daí nós temos no terceiro tópico o cumprimento da profecia e a restauração do rei. A Bíblia vai dizer que depois de 12 meses, ou seja, depois de 1 ano, se cumpre o sonho. Significa dizer que o rei, durante esse período, ele não se arrependeu dos seus atos.
No momento, olha o que diz aqui o versículo 30 do capítulo 4. No momento em que ele se vangloriava dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Veja como essa declaração do rei mostra a sua soberba. Ele acreditava, ele atribuiu a si mesmo todo aquele poder, toda aquela glória, toda aquela autoridade que ele tinha sobre a Babilônia, ele atribui a si mesmo. Ele diz e ressalta: olha, não é esta a grande Babilônia. E como nós já estudamos no capítulo 1 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor somente conquistou a Babilônia porque Deus permitiu, entregou Jeoaquim nas suas mãos. Era permissão divina. E aqui nós temos uma soberba, uma arrogância, um orgulho que cresce no coração desse homem, como por dizer assim: olha, eu fiz tudo isso, eu tive a capacidade de construir tudo isso. E o que a Bíblia nos diz? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu que dizia: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Que sentença, que julgamento. Então a Bíblia diz que a partir daquele momento o rei passou a viver como animal. A Bíblia diz que ele comia erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu pelo. Ele perdeu a sanidade. E aqui não há ilustração da parte da Bíblia. Nós acreditamos, por ser inspirada o relato de Daniel, é que de fato aconteceu. Nós não podemos aqui fazer uma ilustração. Não é ilustração. Nós acreditamos que tal qual Daniel relatou, tal qual aconteceu. O fato é que aqui Deus estava lhe dando uma grande lição para que entendesse quem é soberano. A soberba, diz-nos a Bíblia, e o orgulho são perigosíssimos. Nós precisamos atentar aqui para o ensino dessa lição. O julgamento que se abateu sobre Nabucodonosor decorreu do seu orgulho, falta de humildade. O orgulho é uma erva daninha que cresce no coração do homem e atribui a ele todo o resultado daquilo que acontece na sua vida como sendo o resultado da ação do homem. O homem tenta dizer que não precisa de Deus, é independente de Deus, não atribui a Deus a sua glória e a sua honra. É o que acontece aqui com Nabucodonosor e que nós precisamos tomar um cuidado para não colocar em prática. É por isso que a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 4 e o versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é uma lição preciosa na Bíblia Sagrada, no Antigo e também no Novo Testamento. O fato é que após esse período de 7 tempos, e esse período de 7 tempos, os nossos teólogos entendem que é um período de 7 anos, ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, diz-nos o relato, e tornou a ter o entendimento, ou seja, passado aquele período, volta então a sua consciência, a capacidade de raciocinar. E então ele bendisse o Altíssimo e louvou e glorificou ao que vive para sempre. Aí ele diz, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Pois bem, pelo menos aqui ele se arrependeu, ainda que após o seu juízo, Deus tratou com ele e ele reconheceu que quem reina são os céus. Deus é quem manda, Deus é poderoso, não é ele. Ele chegou a essa consciência. O rei então foi restaurado.
E em razão do seu reconhecimento da grandeza de Deus, e com isso nós podemos trazer grandes lições para a nossa vida. É sempre importante nós reconhecermos a soberania de Deus nas nossas vidas. Leve isso para a vida prática do seu aluno. Mostre para ele que o conhecimento que ele possui, a beleza física que talvez ele possua, o dinheiro que ele conquistou, o status que ele conquistou, nada disso se deve à capacidade dele, mas à graça imerecida de Deus. Deus é soberano. Deus estava dando uma lição a Nabucodonosor dizendo: olha, o céu reina. Esta mensagem é poderosa. O céu reina. Enquanto o homem não reconhecer que o céu reina, ele vai ser um miserável, orgulhoso, que não reconhece o poder e a soberania de Deus. Devemos lembrar, a partir disso, um exemplo de Daniel, que podemos e devemos pregar o evangelho a qualquer pessoa. Não precisamos ter medo de pregar o evangelho tanto para o pobre quanto para o rico, aquele que está numa posição inferior da sociedade, quanto aquele que está em uma posição elevada, seja prefeito, governador, presidente, general, não importa. Todas as pessoas carecem da graça de Deus. E lembramos daquilo que está em Romanos, capítulo 1 e o versículo 16. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a mensagem gloriosa do evangelho. Vamos lembrar isso? Lembremos e apliquemos este ensino, esta lição bíblica daquilo que aconteceu com Nabucodonosor para os dias atuais. Vamos nos afastar de todo pensamento, de toda arrogância, de toda soberba e nos submetermos à humildade, reconhecendo que o céu reina. Leve isso para os seus alunos. Lembre-se de sempre orar pelos seus alunos, aplicando, discutindo, conversando, dialogando com eles questões do dia a dia. Acompanhe a vida e o desenvolvimento espiritual deles, porque você é um professor preocupado com a vida espiritual dele. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula. Até lá!